Olá, queridos! Nós vamos estar gravando uma pequena série de vídeos esclarecendo algumas questões bíblicas, algumas dúvidas mais frequentes de algumas situações que a gente vê durante algumas ministrações, e enfim, para aprendermos e nos aperfeiçoarmos um pouco mais em relação ao contexto bíblico e ao conhecimento da palavra do Senhor. Com isso, não estou dizendo que a gente não seja abençoado, independente de quem esteja pregando, se tenha ou não conhecimento de teologia. Não é isso. Mas, enfim, se nós temos o conhecimento, vamos estar compartilhando. E para começar essa pequena série de vídeos, nós vamos estar falando um pouquinho sobre Samaria, essa cidade e esse povo que a gente ouve falar tantas coisas, né? Eu já ouvi, por exemplo, ministradores dizerem que o povo de Samaria não conhecia o Deus de Israel, que o povo de Samaria não vivenciou, não presenciou os milagres de Israel, que o povo não sabia quem era o Senhor. Já ouvi outros dizerem também que o poço de Jacó em Samaria, porque o poço de Jacó foi uma ação social que Jacó fez, porque Jacó fazia ações sociais e tinha esse objetivo de ajudar as pessoas através de ação social, quando na verdade não é bem assim que a situação aconteceu, que a história aconteceu. Então, para falar da origem de Samaria, nós precisamos lembrar da história de Salomão. Salomão foi rei em Israel, sucessor de Davi, filho de Davi, mas infelizmente, apesar de ter começado bem o seu reinado, ele não continuou nos caminhos do Senhor, se envolveu com idolatria, levou o povo à idolatria também, e isso entristeceu profundamente o coração de Deus, e Deus então decide dividir Israel. Deus, através do profeta Aiú, procura Jeroboão e diz que vai dar a Jeroboão 10 tribos. Aquela ocasião que foi rasgada a túnica em 12 partes e Jeroboão ficou com 10 partes, simbolizando essa divisão do reino, e que o povo ficaria então, 10 tribos ficariam então com Jeroboão. Historicamente, o que foi que aconteceu? Quando Salomão morreu, porque Deus disse que não tiraria o reino, não dividiria o reino das mãos de Salomão por amor a Davi também, mas do seu filho. Então, quando Salomão morreu, Roboão, que era filho de Salomão, assumiu o trono. E a população, que estava muito insatisfeita pelos altos impostos que Salomão vinha cobrando do povo, procurou então Roboão, pedindo a Roboão que Roboão diminuísse os impostos, a carga tributária que era muito grande sobre a população. Roboão então decidiu se aconselhar com os anciãos, e os anciãos disseram a Roboão que ele desse ouvido à voz do povo, porque se ele desse ouvido à voz do povo, o povo então o seguiria com sinceridade. Mas Roboão não estava satisfeito, pediu então o conselho dos jovens, e os jovens disseram: não, você tem que governar com mão de ferro, não ceda, você não deve ceder ao que o povo pede, mas você deve mostrar quem manda. Mais uma vez, o povo insatisfeito ficou ainda mais revoltado e decidiram então apoiar Jeroboão e declarar Jeroboão como rei de Israel. Rei de Israel, que eu digo das 10 tribos, porque Judá permaneceu com Roboão, que era filho de Salomão. E Benjamim já estava inserido em Judá, que isso é outra história, porque que Benjamim estava inserido em Judá, que eu explico em outro vídeo. Mas enfim, ficou então dividido o reino do sul, Judá, e o reino do norte, as outras 10 tribos de Israel. O reino do norte teve ainda 2 capitais, que foram capitais de adoração, porque Jeroboão, que não era nem um pouco bobo, aliás, uma política e outra de adoração, mas 2 outros lugares de adoração, que Jeroboão, que não era nem um pouquinho bobo, não ia permitir que os israelenses saíssem de suas tribos, de suas cidades, para irem adorar em Jerusalém, que Jerusalém ficava em Judá, porque ele tinha medo que acontecesse o quê? Que o povo, ao ir adorar no templo, resolvesse então se juntar à tribo de Judá, e o trair. Então houve essa separação. Ficou então o reino do norte, com 2 capitais, uma política e outra religiosa, e o reino do sul com a capital, que era Jerusalém. Posteriormente, já outro rei comprou um monte e
construiu então a cidade de Samaria, que passou a ser a capital de Israel. Então, o que era Samaria? Samaria era a capital de Israel, das 10 tribos de Israel, que houve essa divisão, e Israel, as outras 10 tribos que ficaram com esse nome por conta de Efraim, que aí é uma situação para outro vídeo também, que em outro vídeo eu explico, porque as 10 tribos levaram o nome de Israel e ficou Judá, então, com capital Jerusalém. Mas aí é a origem de Samaria. Samaria, a origem foi essa. Era uma capital que foi construída para sediar as 10 tribos de Israel. É claro que houve outros acontecimentos posteriores e o povo se corrompeu. Anos depois, após terem ouvido muitas pregações de muitos profetas muito importantes, como Elias, como Eliseu e outros, e não deram ouvidos à voz do Senhor, o povo de Israel foi levado cativo para a Síria, para o Império Assírio. Então, quando o povo foi levado cativo, ficaram em Samaria apenas um remanescente dessa população, uma pequena quantidade de pessoas. E o rei da Assíria, que não era nem um pouco bobo também, não podia deixar uma cidade grande habitada por meia dúzia de pessoas, porque outros povos poderiam invadir aquela cidade e querer se apossar dela. Então ele mandou povos pagãos, 3 povos pagãos, que eram subjugados ao reinado da Assíria, para habitar em Samaria. E esses povos trouxeram seus costumes pagãos para dentro de Samaria, que era a capital de Israel. Só que o Senhor se aborreceu muito com os costumes desses povos. E o que aconteceu então? O Senhor enviava leões que devoravam esses povos. E esses povos então procuraram o rei da Assíria e disseram: olha, não tem condição. Todo mundo que vai para lá, os leões devoram, porque nós não conhecemos o costume do Deus de lá, e o Deus de lá não se agrada da gente e envia leões que nos devoram. Então o rei da Síria resolveu enviar sacerdotes de Israel para ensinar ao povo pagão os costumes de Israel. Então, mais uma vez, a gente vê aí o ensino das leis do Senhor. Então, a Torá, as leis do Senhor foram ensinadas a esse povo pagão que lá estava. E o povo aprendeu e começou a praticar. Mas o problema estava que eles não abandonaram os seus costumes pagãos. Então, eles faziam o que o Senhor mandava, mas também faziam em parte, né? Faziam o que o Senhor mandava em parte, mas também mantinham os seus costumes pagãos. Trocando numa linguagem bem popular, eles acendiam uma vela para Deus e outra vela para o diabo. Então foi assim que houve essa corrupção tão grande com o remanescente de Israel que ficou em Samaria. O restante que foi levado cativo para a Síria, a história não dá conta de explicar o que aconteceu com essa população, que foi a grande maioria do povo de Israel que foi levado para a Síria. Então, isso explica a origem de Samaria, e em outro vídeo eu vou explicar para vocês o porquê da rixa entre judeus e samaritanos. Por que existe essa rixa, até um certo ódio entre os dois povos? Na verdade, foi um ódio mesmo que passou a existir entre os dois povos. E por que o povo judeu adorava em Jerusalém, enquanto que o povo samaritano adorava no Monte Gerizim? Isso fica para o próximo vídeo. Até mais!